Panorama do mercado com abas, as principais notícias internacionais e nacionais do dia 20 de julho, agora encerrada a Copa do Mundo, vamos começar com as principais notícias da semana, na abertura dos pregões. Continuamos com a escalada novamente entre Estados Unidos e Irã, o petróleo chegando perto de $90 o barril, que causa grande apreensão, principalmente para os países que importam muito petróleo, então os países asiáticos. A China também está com seu nível bem baixo de estoque de petróleo, e isso pode acabar dificultando muito a gestão das fontes de energia. Claro que o país hoje se diversificou bastante com fontes diferentes e tem uma eletrificação de frota, mas tudo isso preocupa. Os norte-americanos não se preocupam tanto da perspectiva de fontes de energia, mas existe um impacto claríssimo na inflação. E nós percebemos isso pelo último CPI. O CPI de junho caiu bastante abaixo da expectativa do mercado, sobretudo em razão da energia. Só que com o retorno desse conflito e o novo aumento, retomada do preço do petróleo, essa inflação de julho, a ser divulgada em agosto, virá com alta. E é por isso que nós já começamos a perceber na curva de juros norte-americana uma escalada dos yields, chamado bear flattening, porque todos os vértices estão subindo e os vértices da ponta curta também estão, e isso prejudica bastante a precificação de ativos, aumenta o custo de capital das empresas na tomada de dívidas. Então fica bastante preocupante a situação caso esse conflito continue. E lembrando que o Trump agora não tem mais nenhum evento popular para distrair a população. A Copa do Mundo não distraiu muito o americano. O noticiário falou muito pouco da Copa do Mundo. O norte-americano, ele não tem um grande apreço pelo esporte, então a população certamente está atenta. As primárias do Partido Democrata foram realizadas e houve uma polarização muito grande para candidatos que eram de um espectro mais à esquerda em relação às possibilidades que existiam. Então, por todos esses motivos, é bem possível que agora nas midterms haja uma pressão muito grande e ele acabe sendo derrotado, perdendo o controle pelo menos da Câmara, que é a grande expectativa, e isso é ruim para o seu segundo biênio de mandato. Então isso tudo, veja como isso tudo está entrelaçado, a questão geopolítica com a questão econômica, com a questão política, tudo isso está interligado, e é muito importante ficar atento aos juros, lembrando que, como eu disse, a curva abre essa semana subindo em todos os vértices, então uma questão muito preocupante. Depois, outro ponto interessante para comentar essa abertura da semana é que teremos total período de silêncio dos membros do Fed nessa semana, do FONC, porque na semana que vem teremos o encontro, 28 e 29 de julho, então eles já estão no período de silêncio, e hoje já tem uma probabilidade de 36% de aumento, mas eu penso que o Kevin Warsh vai segurar, não vai ter aumento agora nesse momento. Talvez, se houver, lá se vai ficar mais para setembro, diante de uma possível extensão do conflito e a energia, principalmente o petróleo, pegando muito no CPI e no PCI. Então, por enquanto, um período de silêncio, poucas declarações, nenhuma, na verdade, essa semana, mas fica aqui esse comentário. E outro ponto interessante é a queda no COSP, né? O COSP, na verdade, sendo um reflexo do pregão da sexta-feira. Então, também caindo bastante. Hoje, com quedas expressivas aqui, em torno de 4,5% a queda. Então, fica também esse comentário. O Nikkei 225 também caiu 4%. Então o mercado asiático basicamente repercutindo o pregão do que foi da sexta-feira nos mercados ocidentais. E vamos ver agora como é que as empresas abrem. A Nvidia no pré-mercado está abrindo um pouquinho, leve alta, o Nasdaq em leve alta, a Tesla também, enfim, todas as empresas aqui que são, até a SpaceX subindo um pouquinho. Então uma leve alta agora na abertura dos mercados norte-americanos, o que vai interromper esses 3 dias consecutivos de queda. Lembrando que a semana passada foi uma semana que comentei até na retrospectiva, foi uma semana muito ruim. O Nasdaq caiu bastante, coisa de 4%, então foi uma semana de correção. Normalmente, quando acontecem essas correções, eu fico bastante atento, porque acabam me interessando, como alguém que tem um viés mais de investidor. Eu particularmente acabo sendo mais otimista, né, então fica aqui o meu comentário. Eu me movimentei semana passada, se você tiver interesse, acompanha lá a minha retrospectiva, que eu falo de alguns movimentos que eu fiz. Não vou perder o tempo aqui do podcast da inaugural da semana para falar disso. Então, esses são os eventos que marcam a abertura hoje dos pregões. Agora eu queria falar
rapidamente, um pouco sobre o que temos na semana para ficar atento. Decisão do Banco Central Europeu, certamente o evento macro mais importante da semana, na quinta-feira, dia 23. Tendência é que haja manutenção dos juros onde estão, mas com esse choque inflacionário da energia, é bom ficar atento às declarações da Lagarde, como é que eles vão se comportar, e tem um peso também para o euro e para os bancos, mas lembrando, o dólar segue muito forte, o juro real está atrativo, veja o que aconteceu com o ouro caiu bastante, tem muito hedge fund aí apostando em queda maior, o ouro está brigando ali com o seu suporte dos $4.000 a onça Troy, tem muito hedge fund apostando na queda do ouro, então fica também aqui o meu comentário, lembrando que eu não sou analista técnico, nem gosto muito de usar, mas assim, olhando a referência, se perder o suporte aqui de 4.000, poderia testar eventualmente até os 3.500, 3.400. Então fica também essa observação, e particularmente eu não tenho um viés muito positivo para o ouro nesse momento, enquanto o dólar estiver forte em razão dos juros altos, então enquanto houver atratividade de juro real nos Estados Unidos, não me parece que o ouro vai ter um grande destaque, mas pensando numa composição de carteira, o ouro merece sim um espaço, tá? Então não deixe também de pensar, quem for um investidor mais sofisticado, de ter um pouco de ouro na carteira, sem querer ganhar no trade, mas muito mais como uma diversificação de ativos. E não sou nem eu que falo isso, tá? O Ray Dalio é um grande proponente dessa visão, então nada que eu falo aqui é recomendação de investimento, só discuto aqui em âmbito teórico e de alocação em abstrato. Depois, o segundo evento importante são os flash PMIs, né, da zona do euro, Estados Unidos, Japão, na sexta-feira, vai ter a leitura da atividade global, depois dessa escalada, então é importante ficar atento. Aqui no Brasil, o terceiro evento, IPCA 15 de julho, sai na sexta-feira, que já dá como é que está o IPCA nessa primeira quinzena, importante para nós acompanharmos, será que já tem um impacto dessa, dessa escalada do petróleo? Vamos aguardar, vamos ver se vai ter algum impacto, é interessante acompanhar. Depois o Focus que sai hoje, né, eu tô gravando aqui perto de 7 horas da manhã, então vai ter o Focus às 8h25 e dados dos Estados Unidos são só esses, porque, uma semana de blackout, né, do FONC, então só ficar atento ao jobless claims, que são os pedidos de seguro-desemprego, na quinta-feira, e depois vamos ter também, venda de casas já existentes e pedidos de bens duráveis, então basicamente são esses, mas aí são eventos de menor importância. E aí os 5 principais earnings da semana, contando aqui com o Brasil, Estados Unidos, temos o mais importante quarta-feira, que é a Alphabet. O Google vai soltar resultado, interessante ver como é que está essa monetização da inteligência artificial, como é que está o Google Cloud, se está crescendo, como é que está esse CAPEX, para onde está sendo dirigido esse CAPEX. Lembrando, o Gemini parece que está um pouco atrás agora já do Claude, né? Então, como é que fica o Gemini? Depois, na quarta-feira, também temos Tesla, mais um resultado interessante a acompanhar. O que que o Elon Musk vai falar do Cybercab, como é que está o fluxo de caixa livre, no que a Tesla está investindo. Muitos especulam que a Tesla será fundida com a SpaceX. Então, todas essas questões também serão objeto de discussão. Na quinta-feira temos a Intel. Intel muito interessante porque ela está tentando surfar essa onda dos semicondutores, mas ela ainda não conseguiu. Existe até um apoio estatal dos Estados Unidos para tentar ancorar a Intel e, até o momento, nada muito, concreto que dê convicção. Texas Instruments também vai ser um ótimo termômetro de demanda real de semicondutores, junto com IBM e GE Vernova, que é a empresa que fornece turbinas de energia. Então eu tenho ações da GE Vernova, fico bastante animado para ver como é que está sendo esse resultado, embora esteja muito convicto do backlog de receita que a empresa já tem. Eh, Tem uma posição minha que eu pretendo carregar por algum tempo, mas também não é algo que eu vou casar com a posição. E a último release aí a comentar é o da WEG aqui no Brasil, é o principal balanço da semana aqui no Brasil, que vai inaugurar a temporada do segundo tri. Neoenergia também reporta, e Vale e Santander ficam para a semana que vem. Então, só para fazer esse comentário da WEG, interessante, a empresa de excelência brasileira que divulgará os seus resultados. Então, esses são os principais pontos para nós começarmos a semana da segunda-feira. Depois, nessa quarta, eu vou gravar alguns vídeos do YouTube, vou falar da Moonshot AI, vou falar o que está acontecendo com a inteligência artificial lá na China. A Alibaba soltou outro modelo do Qwen também, 3.8, que, segundo a própria Alibaba, só pede para o Fable 5 do Claude. Então, os chineses correndo atrás do modelo LLM, e o custo de token dos chineses está muito abaixo do custo do token dos americanos. Então, os americanos vão começar a sofrer uma concorrência incrível
dos chineses, então é importante ficar atento a isso. Então esses são os principais eventos da semana, espero que você tenha uma excelente segunda-feira, dia 20, e eu, claro, também desejo a você uma ótima semana, e qualquer novidade eu volto nas minhas redes. Um grande abraço, muito obrigado a quem me acompanha.